Chegamos aqui para mais uma aula linda. Eu sou a Aline Ruggieri, professora de costura criativa, e hoje vamos fazer uma mochila feminina, gente, maravilhosa. Olha só, que linda. Olha, com as alças bem fácil de colocar aqui atrás. Vocês vão ver, gente. Quem é iniciante consegue fazer, tranquilo. Com a alça de mão, e olha que lindinha que ficou. Maravilhosa. Então, essa vai ser a nossa aula de hoje. Eu fiz duas peças para complementar. Fazer um kit, porque vocês sabem, né, gente? Quando é kit, vende muito mais. E vocês vão vender bastante fazendo as 3 peças. Então, ó, a mochila, a nécessaire, olha só que fofinha, gente. E essa daqui, que também é uma nécessaire, é um porta-frascos ou maquiagem com fecho aqui, estilo bolsa-saco, sabe? Eu coloquei o nome de nécessaire saco, então, são essas 3 peças lindas, olha só. Maravilha, né? Essa aula, então, com molde gratuito, gente, maravilhoso. Molde gratuito das 3 peças, passo a passo gratuito das 3 peças, isso aí já comemora, né, gente? Tô vendo aí vocês comemorando, maravilhoso. Compartilhem, essa aula merece compartilhamento, hein? Compartilhem bastante, clica aqui embaixo, compartilhar. Quero convidar você que está me assistindo pela primeira vez, não me conhece, a se inscrever aqui no canal. Clica aqui embaixo em inscrever-se e depois você vai clicar no desenho do sininho e escolher a opção para você receber todas as notificações. Assim, sempre que tiver uma aula nova de costura aqui no canal, você vai receber uma notificação do YouTube, tá bom? Gente, tem que clicar no sininho e escolher para receber todas as notificações. Porque tem gente que se inscreve no canal, né? Aí clica lá, né? E fica inscrito. Maravilha. Só que não ativa a notificação. Aí as pessoas falam assim para mim, mandam mensagem, eu comento no comentário. Aline, não recebi uma mensagem do YouTube falando que você estava ao vivo, que tinha postado vídeo. É porque não ativou a notificação. Então, dá uma paradinha agora. 2 minutinhos, nem 2 minutos, né, gente? Olha aqui embaixo do vídeo, onde vocês estão me assistindo, em algum lugar tem um desenho pequenininho de um sininho. Você clica nesse sininho e aí vai abrir assim, ó, 3 opções. Você vai escolher a opção que está escrito receber todas as notificações. Entendeu? Maravilhoso. Maravilha, gente. Agora vamos que vamos, né? Pessoal, então é o seguinte, ó. Vou explicar para vocês. Para quem está assistindo no YouTube, aqui embaixo, na descrição do vídeo, vocês vão encontrar o link para fazer o download do molde, tá? Como é que faz para encontrar a descrição? Tem o título do vídeo, abaixo do título bem repetitivo assim, ó, a palavrinha mais. Você clica nessa palavra mais, vai abrir a descrição com o link para vocês baixarem o molde, o link do meu site, os parceiros, todas as informações que eu vou falando aqui no decorrer da live, que eu falo, tá na descrição, então é nesse lugarzinho aqui embaixo, tá? Então, gente, o molde, para vocês baixarem, coloquei o link aqui. E também já coloquei lá no nosso canal do Telegram. Para quem tá assistindo aqui agora no Instagram, pode clicar no link do meu perfil, tem lá o link do grupo Telegram. Eu já postei lá os moldes. Ou depois vai ficar lá salvo no YouTube, vocês conseguem ir lá e baixar também. Baixou o molde, você vai fazer a impressão na configuração padrão, tamanho real. Se você for imprimir em casa, ou se for em alguma papelaria, gráfica, algo assim, tem que passar essa informação de como imprimir direitinho, tá? A mochila, gente, são 2 páginas o molde. Tá aqui. Ai, que folha mais, mas tá bom. No arquivo, no link que tá aqui embaixo na descrição, está junto o molde da mochila, são 2 páginas, e também vai estar o molde dessa necessaire com zíper, tá bom? O molde da necessaire saco, eu vou estar colocando separado depois, combinado? Então, eu quero pedir para minhas ajudantes de plantão aí, quem puder ajudar, quem for ficar aí no decorrer da aula, peço que fiquem, né, todas. E aí, se alguém entrar nos comentários perguntando do molde, como que faz para pegar, aí vocês puderem ajudar, tá? Respondendo aí as meninas, para mim não ter que ficar repetindo durante a aula, sempre quando alguém perguntar, tá bom? Então, esse aqui, ó, eu vou deixar separado, porque vou usar depois. Aqui a gente tem, então, as 2 páginas de molde da mochila. Você vai fazer a impressão na configuração que eu passei, e aí você vai recortar em cima do risco preto os 2 desenhos. Não precisa deixar nenhuma margem de costura, tá? Pode recortei as 2 partes, e aí a gente vai encostar uma na outra. E coloca aqui uma fita adesiva, tá? Não é sobrepor, eu sempre explico isso quando eu vou explicar a montagem dos meus moldes, mas sempre tem uma aluna nova, alguém que é iniciante, então vale falar. Não é sobrepor um sobre o outro, ou seja, não é para você fazer isso aqui, não. Encostou só uma partezinha na outra, aí vem aqui
com fita adesiva. E aí a gente faz a montagem. Tem alguém, gente? Alguém que começou a me seguir há pouco tempo? Coloca aí nos comentários se tiver alguém. Ou tem alguém que é iniciante? E ficou assim o molde da nossa mochila. Esse molde, nós vamos cortar os espelhos, ou o corpo, parte da frente, parte de trás, cortar o bolso também. Aí aqui de azul, ó, essa partezinha que eu tô mostrando aqui, é as medidas do canal do zíper e do fundo, certo? Então vamos lá, imprimiu o molde, este desenho aqui, a gente vai cortar. Deixa eu ajeitar aqui. Aqui, ó. Esse molde do espelho, nós vamos cortar 2 vezes no tecido exterior, que fica do lado de fora da peça, 2 vezes no tecido de forro e 2 vezes na manta. Eu estou usando a manta R2, tá? Aí, gente, o que eu quero explicar aqui pra vocês? Aqui, vou usar esse tecido lindo de coração, fofinho, também da minha coleção. Então, cortei uma vez nesse tecido de coração, essa parte que vai ser as costas da minha mochila. E cortei uma vez nesse linho composê, que ele vai ser o detalhe de cima aqui, ó. Pra não ficar toda da mesma cor. Mas se vocês quiserem fazer tudo da mesma cor, também pode. Ó, só pra explicar. Tá vendo aqui? Que aqui tem esse floridinho, mini florido, e aqui embaixo é outro tecido na parte do bolso. Então, esse marrom que eu tô mostrando aqui pra vocês, ó, ele vai ficar aparente só aqui em cima, nessa que já tá pronta, são as mini flores. Tá? É pra fazer um composê, pra ficar bem bonitinho. Mas, se vocês quiserem fazer tudo de uma cor só, fica a critério de vocês. Então, na parte da frente, cortei aqui esse linho. De forro, eu tô usando um tricoline 100% algodão off, ou creme, né? E já estruturei na manta. Então, o que eu fiz, gente? Peguei os 2 tecidos principais, coloquei sobre a manta, passei o ferro, virei, já coloquei aqui o tecido do forro, passei o ferro e uma costurinha bem ladeiradinha em toda a volta. Então, já tá estruturado e adiantado aqui. Ainda com o molde, a gente tem aqui, ó, um risco de fora a fora. E bem em cima desse risco tá escrito dobra do bolso. A gente, então, vai dobrar bem em cima desse risco. Pronto. Aí ele ficou assim, ó, só pra vocês verem, aqui atrás, tá a dobrinha, né? Ficou assim, isso aqui, então, é o molde do bolso, né? Pra vocês cortarem os tecidos do bolso. Eu cortei aqui uma vez no principal de coração, uma vez no tecido de forro, e pra estruturar, gente, TNT 120. Eu esqueci de pegar. Vou fazer 100, mas aí vocês vão estruturar com TNT 120. Vou explicar aqui depois em qual momento vocês usam. E aí vai ser exatamente, agora que eu mostrei pra vocês o bolso, consigo explicar melhor a sobreposição aqui, ó. Entendeu? Aqui vai um zíper, e aí o marrom vai ficar aparecendo aqui na parte de cima. Certo? Aí, gente, as demais partes são por medidas e estão escritas aqui, ó, embaixo do molde, bem aqui, ó. Canal do zíper e o fundo, tá? Então, o canal do zíper 54 por 5,5. Esse 54 por 5,5 nós vamos cortar 2 vezes no tecido principal, 2 vezes no tecido de forro e 2 vezes na manta. Para adiantar, coloquei o tecido principal sobre a manta R2. Passei o ferro, uma costurinha toda a volta. Aqui só para mostrar, tá? Então, o tecidinho já tá estruturado, o forro ele fica solto mesmo. O fundo é a medida de 62 por 13 e ele é uma vez só a cada corte. Ele é diferente do canal. Então, uma vez no tecido principal, uma vez no tecido de forro e uma vez na manta. Também coloquei o tecido principal sobre a manta, passei o ferro e uma costurinha bem na beiradinha. E aí o forro fica solto aqui, tá? Vamos precisar de zíper. Eu tô usando zíper número 5. Olha só. Tá bom? Um pedaço maior com 59 centímetros, é pra gente colocar no canal do zíper. E esse menor aqui é pra gente colocar o zíper no bolsinho da parte da frente. 33 centímetros de zíper. E 2 cursores. Eu vou usar um rosinha, assim. Aqui. As alças. Eu tô usando alça de 30 milímetros, tô usando alça especial ou alça chique, né? Cada site ou loja vende de uma forma. Mas vocês podem usar, se vocês tiverem hábito, ou acesso para comprar alça de nylon, de poliéster, fica a critério de vocês. Aí a gente precisa de 2 medidas, 2 cortes. Esses 2 menores aqui, gente, é para fazer
a parte de segurar a alça na mão. Tem 30 centímetros cada um, tá? Então, 2 vezes de 30 centímetros. E aqui esse maior, tá vendo? São 2 vezes de 90 centímetros para fazer a alça das costas. Essa medida de 90 centímetros, 2 vezes, é para fazer para adulto. Caso vocês queiram fazer para criança, ao invés de 90, você pode cortar 70 centímetros. Pode fazer com tecido infantil, feminino, masculino, fica ótimo. Acho que vai ser maravilhoso vocês fazerem também. Essa alteração na medida é se for criança mesmo. Agora, se for adolescente, mocinha, menininha e a partir de 13 anos, pode manter 90 centímetros, porque a gente vai colocar regulador, então dá pra estar regulando, tá? E de ferragem nós vamos precisar de 2 reguladores e 2 meia argolas ou quadro. Eu vou usar meia argola, dá no mesmo, tá bom, gente? Ou usar o quadro também. O quadro, ele basicamente é a mesma coisa que o regulador, só não tem o ferrinho, tá bom? Viés para fazer o acabamento interno da nossa peça, 2,10 metros de viés, dá para vocês fazerem, tá bom? Esses materiais que eu passei, essa explicação, é só da mochila, viu, gente? Alguém tem alguma dúvida sobre os cortes, sobre os materiais? Se quiser colocar aí nos comentários. Temos o kit de materiais no site. Ontem eu fiz um stories falando que tinha o kit de materiais, mas que era um kit especial para vocês esperarem hoje na live, para poder mostrar direitinho, tá bom? Então, vou mostrar aqui agora. Nenhuma dúvida? Maravilha. Então, é o seguinte, gente, como eu expliquei no início do vídeo, esse kit romance são 3 peças que eu escolhi, que eu queria fazer pra mim, sabe? Inclusive, lógico que eu vou guardar pra mim, com os tecidos da minha coleção, né? É a primeira coleção de tecido assinada por mim. Então, é uma live especial, é um kit especial de peças, são 3 peças especiais. Quero muito que vocês, inclusive, façam essas peças com o tecido da minha coleção e guarde de presente pra vocês. Quem aí fez tanta encomenda, mas nunca conseguiu parar um pouquinho, ou é bem difícil conseguir parar um pouquinho pra fazer alguma coisa pra você mesma, né? Então, assim, se você acompanha meu trabalho, se admira meu trabalho, eu agradeço, né, quem puder comprar ou os tecidos da coleção ou o kit da aula de hoje pra vocês terem aí uma lembrança minha. No tecido, na beiradinha do tecido, é que eu não peguei nenhum. Olha só, meu Deus, não peguei nenhum tecido pra mostrar. Tem lá escrito, coleção Romance Aline Rogério, tá bom? Então, o kit de materiais, gente, ele é o seguinte. Olha só. Que pacotão, hein? Nesse pacote aqui, eu vou falar direitinho o que vai. Os materiais que vai nesse pacote, dá pra vocês fazerem as 3 peças do kit romance. A mochila, a necessaire de bolsa e a necessaire saco. E vai também o molde das 3 peças impressa em tamanho real pra vocês recortarem e já fazer a peça. Tudo que vocês precisam pra fazer essas 3 peças tem dentro desse pacote aqui. Então, o que vai, gente? Lá no site, quando vocês abrem o site, clica no kit e aí rola um pouquinho para baixo, tem a foto do kit, claro, rola um pouquinho para baixo, vai ter a descrição, escrito os materiais e o tamanho de cada material. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Então, o que vai aqui? Vai material para fazer as 3 peças, certo? Aqui, ó, como eu tô fazendo a mochila primeiro, então eu vou te falar, vai a ferragem, tá? 4 cursores, vai os tecidos, vai zíper, alça, viés. Para fazer a necessaire saco, vai o cordão aqui, vai TNT para vocês estruturarem o bolso da mochila, tá bom? E aí, aqui atrás, ó, o molde das 3 peças, certo? Para vocês recortarem. Aí os tecidos, gente, eu coloquei exatamente de acordo com o que eu vou fazer. O composê, entendeu? Ó, marrom, o composê aqui. Para mim fazer as 2 peças necessárias adicionais, eu vou usar um outro tecido da mesma. Então, no kit, vocês vão comprar e vai receber exatamente a combinação de tecidos que eu usei no meu kit, tá? Nas minhas peças. Então, tem esse kit aqui com o tecido de coração, com os materiais exatamente das cores que eu vou usar no vídeo de hoje. E tem esse outro aqui para vocês fazerem exatamente na combinação de estampas e cores das peças que eu mostrei para vocês no início desse vídeo. Então, tem 2 opções. São essas 2 aqui, tá bom? Aline, não quero o kit porque eu tenho aqui já alguns materiais. Então, você pode acessar o site que tem as 6 estampas da minha coleção. Tem lá no site disponível para vocês comprarem a partir de 50 centímetros. E aí, pessoal, é o seguinte. Aqui, ó, você vai comprar o seu kit de materiais para fazer o kit romance Aline Rogério e vai ganhar isso aqui, ó, é brinde, é presente para vocês. O que tem aqui? 4 tecidos. Eu vou tirar. Ó.
Então, é um pacotinho com 4 tecidos, 2 estampados e 2 composê. Vai de cores aleatórias, tá? Então, ele vai coladinho. Você vai receber o seu kit de materiais com o seu presente coladinho aqui no pacote do kit. Legal, né, gente? Quis trazer uma coisa especial pra vocês. Por ser uma live especial pra mim, pra vocês também. Aqui, ó. Nesse aqui também coloquei, tá vendo? Vai cores aleatórias. Então, você vai comprar lá no site, é o kit de materiais mais o brinde, certo? Ah, Aline, eu vou comprar 4 kits. Aí você vai receber 4 brinde, entendeu? Em cada kit vai ter um brinde colado. Olha só, gente. Maravilhoso. Como que faz para comprar? Você vai acessar o site www.alinerogerio.com.br. O link tá aqui embaixo na descrição para quem tá assistindo no YouTube. Para quem tá assistindo no Instagram, o link tá no meu perfil do Instagram. Ou você pode ir no seu aplicativo aí do Google, onde você faz busca e pesquisa no celular, e digita lá www.alinerogerio.com.br, tá bom? E aí vai aparecer lá o site. E os kits já estão logo no início. Você abre o site, já tá lá em cima o kit para vocês. Cupom de desconto é Aline Rogério. Tudo junto, minúsculo e sem acento no Rogério, entendeu? Para vocês terem 5% de desconto. E é especial. Por que é especial? Quem acompanha minhas aulas sabe que sempre quando eu coloco um brinde, um presente especial nas compras, eu sempre falo assim, olha, é um brinde nas compras acima de R$100. É um brinde nas compras acima de R$200, um brinde especial. Nesse caso da aula de hoje, como eu realmente queria trazer algo especial para vocês, vai ser um brinde, um presente por kit que vocês comprarem. E não a partir de um determinado valor e não por pedido, tá bom? Então, é bem especial. Cupom de desconto Aline Rogério, um brinde por kit para vocês. Eu tô tentando só dar uma olhadinha aqui se tem algum comentário para me responder. Mas... Isso, obrigada, Maria do Carmo. Sempre, Maria do Carmo, uma fofa. Todas vocês são fofas, viu, gente? É que a Maria do Carmo sempre tá antenada, ligadinha em todas as lives. Aí ela sempre tá ajudando nos comentários, né? Obrigada, Maria. Obrigada a todas as outras meninas também que estiver aí ajudando, tá bom? Então, vamos começar a costurar. Depois eu vou fazer um vídeo, stories, abrindo o pacote aqui, mostrando tudo que tem. Mas, como eu disse, dá pra vocês fazerem as 3 peças. É aquilo, gente. Não, eu já esqueci de falar. Eu sempre digo nas lives, o kit de materiais dá pra fazer a peça, no caso dessa live, dá pra fazer as 3 peças? Dá. Desde que vocês aproveitem todo o material. Principalmente se tratando dos tecidos e da manta, tá? Não vai receber o kit aí na sua casa, abrir o tecido, abrir a manta, pegar o molde, aí você já coloca assim, ó, lá no meio do tecido, lá no meio da manta, corta assim. Não faça isso, porque você vai desperdiçar o seu material. Então, sempre aproveite começando a usar o corte do seu tecido nos cantinhos. Analisa, olha bem o seu tecido. Se possível, posiciona o molde, vê qual o formato, a posição que você vai aproveitar melhor. Eu não tô falando isso só para que vocês consigam que o kit de materiais no meu site renda mesmo para fazer as 3 peças. Mas que vocês façam isso em todo o material que vocês forem usar, independente de onde vocês comprarem. É uma dica mesmo para um bom proveito de material, para vocês não terem prejuízo nem desperdício de material, tá bom? Vamos começar aqui a costurar, então. Eu vou começar pela parte do bolso. Como eu disse, pode estruturar esse bolso com TNT 120. No kit de materiais vai o TNT 120 e eu esqueci de cortar para colocar aqui no bolso. Mas como é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o tecido principal, que é esse tipo de coração, coloca sobre o TNT e passa uma costura em volta. Pronto, estruturou o tecido principal. Aí, a partir daí, vocês vão seguir direitinho exatamente o que eu vou fazer aqui. Aí, vocês vão seguir, tá bom? Eu vou dar uma viradinha aqui. Diminuição do comprimento do ponto. Máquina de costura que eu tô usando, a Jack A5E. Com Maurício Armindes da Costura e Bordados, tá, gente? Meu parceiro de máquinas. Aqui embaixo na descrição tem o contato dele. Comprando com ele, dizendo que foi minha indicação, você ganha 5 dos meus projetos de aulas pagas. Então, aqui a gente vai começar pelo bolso. Eu peguei, então, os tecidos e o zíper. Vou colocar o dentinho do zíper de frente pro tecido principal. Passo uma costura de segurança aqui. Diminua a velocidade. Não diminuir a velocidade aí da máquina, né, gente? Ela não quer ter que ficar controlando o pedal, né? Porque eu gosto dessa máquina. Aí agora, pego o forro, coloco a estampa do forro de frente com a estampa do principal e mais uma costura aqui. Essa costura que eu vou fazer aqui agora, eu vou usar o calcador de zíper. Aí coloco aqui, calcador de zíper.
e faz essa costura. Fez essa costura, pega aqui, ó, o forro, coloca ele pra trás, ó, estica bem. Se quiser, vai no ferro, passa o ferro. E a gente vai passar aqui embaixo, ó, abaixo do zíper, uma costurinha rebatendo. Agora que eu... Aí, eu tinha esquecido de posicionar a câmera do Instagram. Estoque do kit de materiais, gente. Eu esqueci de falar. Duas coisas que eu esqueci de falar. Deixa eu dar uma paradinha rapidinho. Esse brinde é só até amanhã à noite. Então, pra quem comprar o kit de materiais até domingo à noite, aí vai ganhar o presente junto com o kit, certo? Outra coisa que eu esqueci de falar. E aí eu fui falar do brinde e esqueci a outra coisa que eu ia falar. Peraí que eu vou cortar o tecido para fazer o viezinho aqui em cima e vou tentando lembrar. Vou fuçar aqui no meu lixinho. Aqui, gente, vai um viezinho aqui, ó. Você pode fazer com viés pronto ou você pode cortar uma tirinha, igual eu vou fazer aqui, ó. Aqui eu peguei do lixinho que eu tinha esquecido também de cortar o viés. Aí, então, ó, mede aqui no bolso. E vamos cortar. Qual a largura que eu deixo para fazer o viés? De 4 a 5 centímetros. Esse aqui ele tá um pouco mais largo. Então, eu vou tirar aqui a pontinha dele. De 4 a 5 centímetros, tá? Não precisa ser mais do que isso. E também não pode ser menos do que 4 centímetros, senão vocês não conseguem fazer a dobra direitinho. Medindo aqui, mais uma vez, que eu cortei um pouquinho maior. Aí. O que eu vou fazer? Viro aqui meu bolso pro lado do forro, pego o tecidinho de viés, coloco a estampa dele de frente pro avesso do zíper, passo uma costura aqui pra segurar. Pego aqui esse tecido, venho com ele aqui pra frente, ó. Eu vou fazer 2 dobrinhas. Aí tá isso? Vou colocar aqui, ó, prendedor, tá? Uma dobrinha e outra dobrinha. Pra que fique assim, ó. Tá vendo? Aí eu gosto de dobrar todinho aqui e colocar prendedor. Aí na hora que eu venho costurar, não precisa ficar ajeitando, vendo se tá retinho e tal. Gente, eu tava costurando o bolso, eu ia falar alguma coisa que era importante. Era sobre o kit. Jesus, aí eu esqueci. Aí eu fui falar do brinde e esqueci o que era. Coloquei prendedor, ó, fica até bonitinho, né? Lembrei. O estoque, era sobre isso que eu ia falar. Quem quiser o kit de materiais como presente, assiste a aula aqui primeiro, é claro, né? E depois vocês já correm lá no site. Qual que é o estoque que a gente tem de kit de materiais para vocês fazerem essas 3 peças? Eu tenho 20 kits de cada. 20 kits para fazer o de coração e 20 kits para fazer aquele que a cor predominante é Tiffany. Acabou, quando zerar essa quantidade, aí eu não vou repor por enquanto, porque eu não vou ter todos os materiais. Por isso que eu montei o tecido, como eu disse, tecido a gente tem lá no site. Mas a quantidade de kit de material tá limitada, então, 20 de cada, tá? Aí eu vou avisando, fiquem de olho aí nos stories do Instagram, status do WhatsApp, porque quando esgotar, eu aviso, né, pra vocês saberem. Aí aviso e falo quando e se vai ter reposição. Costurei aqui, ó, o viés. Vou pegar o cursor, vamos colocar do lado direito para o esquerdo. O cursor e o zíper que eu tô usando também é número 5, tá? Puxo o cursor, deixo ele paradinho aqui no meio, e aí a gente já vai posicionar o bolso aqui. Então, eu escolhi esse marrom pra fazer o composê, né? Então, esse marrom, ele vai ficar, se ele tivesse sentido, porque eu falei, meu Deus, vou virar, porque tá de ponta cabeça. Nossa, meu Deus. Mas ele é um linho, ó, tá bom? Vai colocar o bolso aqui, ajusta bem aqui, ó,
curvinha do bolso com a curvinha do espelho, vê se tá retinho aqui, aí vocês colocam o prendedor em volta, ou alfinete, pra segurar, e nós vamos passar uma costurinha aqui, ó, na beiradinha do viés aqui em cima, e uma costurinha bem na beiradinha em volta. Essa costurinha toda volta, gente, é de só beiradinha mesmo, tá? É só pra segurar o bolso. Aí aqui eu já vou fazer a marcação do meio, tanto em cima quanto embaixo, que nós vamos precisar pra poder fechar a peça. Então, dobra ao meio, curvinha com curvinha. Dobra no meio direitinho aí, hein? Porque a gente faz essa dobra no meio aqui pra marcar o meio certinho, pra poder a gente fazer a bolsa retinha. Se você dobra torto, se você dobra torto, não vai ficar torto, não vai ficar reto. Aí não adianta marcar o meio, vou marcar o meio todo. Marquei em cima e embaixo, mas nesse momento eu vou usar só o de cima. O de baixo aqui, a marcação central, vai ser na hora de fechar a peça. Aqui, esse de cima, ele vai me guiar pra mim poder fazer as medidas para as laterais e colocar a alça de mão, tá? Então aqui, ó, recapitulando, 30 centímetros de alça, tá bom? Eu vou virar pra mim, vou ajeitar e passo a medida pra vocês, porque eu venho no meu zoiômetro biônico, vejo mais ou menos o jeito que eu quero. Claro que não vai por rumo, antes de costurar eu vou conferir. Esse aqui eu tenho que mexer um pouquinho, tá vendo? Eu coloco na minha noção do zóio, mas depois eu venho e vou medir. Aí, então, como é que ficou aqui, gente? Ó, do pique, segurar assim, do pique pra cá, 6 centímetros, coloca aqui o prendedorzinho com a pontinha da alça. Do pique pra cá, 6 centímetros também. Então, tô usando essa medida. Vamos fazer uma costura pra segurar essa alça, bem retrocessado mesmo, viu? Retrocesso, começo, final, vai e volta, porque é alça, né, gente? Então, a alça tem que ficar bem reforçada, ó. Vai, capricha no retrocesso. Até escapar a linha. Nós vamos colocar na parte das costas também. Aí, o prendedor de acrílico é 10 unidades, né? Obrigada. Obrigada. Aí, gente, eu vou pegar aqui, ó, a outra parte do espelho, que vai ser as costas. Aí também vou dobrar, curvinha com curvinha, e também fazer a marcação com um pique aqui e aqui. Eu acostumei, viu, gente? Desde o início, quando eu aprendi a costurar, eu acostumei a fazer pique. Mas, se você tem medo, porque é um pique de nada, é um pititico, viu? É só pra gente enxergar o meio. Se você preferir, você pode fazer pegar uma caneta, caneta que apaga o calor do ferro. Vai ficar gravada. Vai ficar gravada. Ah, tá, agora que eu vi, tá respondendo. Ah, Andressa Silva. Vamos ver se vocês sabem quem que é essa pessoa. Ela tá dando uma ajudinha aí nos comentários hoje. A outra alça. O que eu vou fazer? Meu Deus, quase que eu punhava os presentes na cabeça. Vocês podem fazer, medir de novo, né? 6 centímetros do pique pra cá, ou 6 pra cá. Ou você pode fazer aqui, ó, igual eu vou fazer. Tá vendo? Eu coloco esse, que eu já botei a alça, os piques, um dando beijinho no outro, ó. Entendeu? Aí, a gente vem e coloca, posiciona aqui a alça no mesmo rumo. Tá? Colocou aqui no mesmo rumo, prendedor. Do outro lado, mesma coisa. A Andressa, gente, que eu perguntei se vocês sabiam quem que era ela. Ela é minha irmã. Andressa Silva. E minha irmã tá me ajudando. Eu pedi pra ela uma ajudinha nos comentários. Aí, o que ela souber, ela responde vocês. Aí que ela não souber, e se eu ver, aí eu respondo. Eu acho que mexeu. Peraí. Não, tá certinho. Capricha no retrocesso. Então tá aqui, ó. As duas alças colocadas.
Aí agora, aqui ainda com essa parte das costas, nós vamos fazer, né, colocar ferragem para posicionar a alça, tipo, nas costas, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, as duas medidas, 90 centímetros, e as ferragens. 2 reguladores e 2 meia argolas. Aí, gente, desses 90 centímetros, eu vou tirar 7. Então, tô medindo aqui, ó, um pedacinho com 7 centímetros, eu corto. Eu venho aqui na outra e tiro 7 centímetros dessa aqui também. É daqui mesmo. Que a outra fica aqui do lado. Essas aqui, então, esses 2 pedacinhos, a gente vai colocar a meia argola ou o... Ah, vou falar já já, viu, Edir? Vou falar porque eu vou usar a minha etiqueta aqui. Ah, acho que ela tava falando pra minha irmã falar, sei lá. Coloco aqui, junto pontinha com pontinha, e vou passar uma costura aqui na pontinha, tá bom? A Papelê está com promoção. Comprando acima de R$ 99,00 até amanhã, etiqueta, viu, gente? Etiqueta personalizada. Comprando acima de 99, vocês ganham 35 etiquetas estilo bandeirinha de sintético. E ainda, vocês podem usar o cupom de desconto Aline Rogério. E além de ganhar o brinde na compra de etiqueta, você tem esse desconto, tá? Mas só esclarecendo, porque eu acho que houve uma confusão, ou para quem não sabe, essa minha irmã que tá nos comentários, não é ela que faz etiqueta, tá? Quem faz etiqueta é meu irmão, Alex. Ele chama Alex, tá bom? Então, é o meu irmão, dono da Papelê, que faz etiqueta, tá? Mas na hora que eu vou botar a etiqueta aqui na minha peça, aí eu ia falar mesmo da promoção. Então, aqui, ó, coloquei. Vou pegar um pedaço aqui da minha, eu ia falar da minha etiqueta. Venho aqui, ó, pego meu regulador, tá vendo? Coloco aqui a pontinha da minha alça de um dos lados do regulador, sai do outro, o ferrinho fica no meio, ó. Puxo aqui, ó, mais ou menos, vem aqui mais ou menos uns 30 centímetros, tá vendo? Pra dentro. A gente dá aquela folga aqui no regulador, que eu acho bem mais fácil na hora de fazer a passada. Então, ó. Deixa eu virar aqui pra vocês focar aqui, ó. Ó. Ficou assim, certo? Aqui na pontinha, nós vamos pegar a meia argola, coloca aqui, tá bom? Deixa a meia argola ali, ó, soltinha, esquece ela por enquanto. Vamos pegar a pontinha da alça e a gente vai vir aqui no regulador. Essa pontinha da alça aqui, ó, ela vai entrar no lado de baixo do ferrinho. Por isso que eu dei essa folga, porque eu venho, ó, pego a pontinha dela aqui, vira a pontinha dela pra cima e a pontinha vai sair do outro lado do ferrinho, tá bom? Em live, não dá muito pra focar, pra vocês verem, enxergarem direitinho. Mas se você ficou com dúvida ou tem dúvida aqui, ó, pra colocar o regulador, tem vídeo aqui no meu canal só mostrando com detalhes e falando bem devagarzinho pra vocês aprenderem, tá bom? Essa ponta aqui, a gente dobra, traz ela aqui e passa uma costura. Aí nós estávamos falando das etiquetas, o link do site da Papelê pra vocês comprarem etiqueta tá aqui na descrição, viu? É um site diferente, não é no mesmo site onde a gente compra os produtos que eu vendo. Aí ficou assim, ó. Então, ela pronta pra colocar na nossa peça, ela fica desse jeito, tá bom? E aí, a gente precisa de 2 dessa. Então, eu vou deixar aqui do lado e a mesma coisa eu vou fazer aqui na outra, tá? Mesma coisa, então. Vem, coloca aqui no regulador. Puxa uns 30 centímetros, pega a meia argola, deixa ela solta, pega a pontinha aqui, vem aqui, ó, dá folga com a pontinha. Coloca de um lado do regulador, vem aqui na folga, vira a pontinha pra cima e saiu aqui. Essa ponta dobra, encosta aqui e costura. Então, ó,
as duas alças estão prontas. Aí eu pego e volto aqui, ó, na parte das costas, né, da mochila, ou seja, aonde não tem bolso. Aonde tem bolso é parte da frente. E aqui é a parte das costas. Mas se vocês quiserem deixar o bolso na parte das costas também, pode. A gente vai vir, ó, essa parte aqui, ó. A gente coloca aqui. Como é que eu vou saber, Aline, onde coloca? Aqui tem a curvinha. Acabou a curvinha aqui na lateral, você coloca assim, nessa posição. E passa a costura aqui pra segurar na pontinha. Vem, ó, passando assim a alça na mão direitinho. Pra quê? Pra não ter perigo dela ficar torcida, tá? Aí ela vem aqui, ó. Tá vendo? Na dúvida, pra não costurar errado, levanta essa alça de mão, né? Coloca aqui. Tá bom? A mesma coisa a gente vai fazer com a outra. Então, aqui, ó, curvinha aqui na lateral, onde acabou a curvinha, começou a parte reta, a gente posiciona. Passa a costurinha aqui pra segurar. Aí, ó, vem aqui, ó, já olhando se não tá torcida e coloca ela aqui. Recapitulando, ó, com a alça levantada, tá bom? Aí, a gente passa a costura. E ficou assim. Aqui, gente, pra ficar mais fácil a gente fechar a nossa mochila, eu vou vir no regulador e dar uma estreitada aqui na alça, entendeu? Só pra não ficar. Aí depois que a peça estiver pronta, a gente volta ela direitinho no lugar. Só na hora que a gente for fechar, não ter perigo de nós fazer alguma coisa errada. Então, as partes dos espelhos estão prontas, com alça, bolso, tudo direitinho. Vou deixar aqui do ladinho e vamos para a parte do canal do zíper. Aqui, gente, eu tenho 2 pedacinhos de tecido que é para fazer os puxadores, eu tinha esquecido. Esse puxador, ele tem 7 centímetros por 6, tá? Aquele esquema, dobra ao meio, vinca aqui com a unha, ou na hora que você estiver lá no ferro, de passando os materiais, já faz isso. Aí abre, ficou vincadinho aqui no meio, venho com a pontinha da lateral, até chegar onde está o vinco do meio, com a outra pontinha, a mesma coisa, encontrou aqui. E aí, mais uma dobra. Formou a tirinha. Uma costurinha em cada lateral. A mesma coisa eu vou fazer com esse outro aqui, ó. Dobra ao meio, vinca. Dobrou, dobrou. Aí, gente, como eu tava falando das etiquetas, quem for colocar, quem tiver a etiqueta de sintético, de buraquinho que coloca com rebite, pode colocar quando a peça estiver pronta. Os 2 puxadores aqui, ó, dobro, passo uma costura aqui na pontinha. A outra. Então, o puxadorzinho tá pronto, vou deixar ele aqui do ladinho, que agora a gente vai costurar o canal do zíper e já usamos eles. Então, aqui, ó, pega tudo aí que for da parte do canal do zíper. As 2 partes principais, 2 partes de forro, o zíper e o cursor tá aqui do ladinho. Então, aqui, lembrando, o tecido principal já está estruturado com manta, tá? Pego meu zíper, dentinho do zíper de frente pro tecido, passo uma costura de segurança. Passou essa costura, vou pegar aqui uma das partes do forro, coloco a estampa do forro de frente pro avesso do zíper, aí coloco o calçador de zíper. E vamos costurar aqui, então. Passou essa costura, coloco o forro pra trás aqui. Vamos rebater. Então, aqui, ó, venho e vou fazer uma costurinha abaixo
do zíper. Para fazer essa costurinha, pode aumentar. Aumento do comprimento do ponto. 4,5, tá? Coloquei o ponto aqui da máquina para fazer esse pesponto aqui. Sempre aqui, ó, vigiando no forro. Costura um pouquinho, para, puxa. Para poder ele ficar bem esticadinho. Agora eu pego aqui, ó, a outra parte do canal do zíper principal. Aí eu venho, vou fazer a mesma coisa. Dentinho do zíper, vou colocar de frente com o principal, passa a costura aqui. Vou só virar do lado de cá. Galera, vamos recapitular aí. Qual que é o cupom de desconto, gente? Vamos ver quem... Todo mundo que tiver ligadinho aí, que pegou no início o cupom de desconto para comprar no site, coloca aí nos comentários. Costurei, agora pega forro e de novo, estampa do forro de frente aqui para a vez do zíper, passa a costura. Isso aí, tá certinho, do jeitinho que estão colocando. Aline e Rogério. Tudo junto com letra minúscula e sem acento. Aproveita, hein? Para vocês terem desconto lá para comprar o kit de materiais ou qualquer material, né? Do site. Esse cupom de desconto é em todo o site, tá? Passou a costura, vamos abrir aqui, ó. Para nós rebater aqui desse lado também. Gente do céu, quando a gente é canhota. Não, acho que nem é questão de ser canhota, quando você costuma posicionar o material de um jeito. Aí. Prontinho. Pode tirar o calcador de zíper, a gente não vai usar mais nessa peça, né? Coloca aqui o calcador de uso geral. Aí, vamos colocar o cursor. O que eu gosto de fazer aqui, gente? Para não ficar esse tecido do forro solto, eu vou passar uma costura bem na beiradinha. Só aqui, ó. Aqui e aqui. Onde tem o zíper no costura. Agora, a gente vai colocar o cursor. Você pode usar um ou dois. Eu vou usar um só, tá? Se você quiser usar dois, aí você coloca um na pontinha de cá, traz até o meio e deixa paradinho aqui. Aí o outro coloca na outra pontinha e deixa paradinho também. Ô, meu filho, vamos lá. Aí, deixa aqui. Agora a gente vai pegar os dois puxadorzinhos, coloca aqui, ó, em cima do dentinho do zíper nessa posição, ó, e passa a costura. Aqui, do outro lado, a mesma coisa, ó. Pega o puxador, coloca aqui, ó. E aí, passa a costura. Vou pegar a parte do fundo principal e o forro e vou colocar canal do zíper de frente pro fundo, ó. Tá vendo? Passa a costura aqui. Deixa eu só ajeitar direitinho. Diminuição do comprimento do ponto. Passou essa costura, vira aqui, ó, avesso do canal do zíper, pega o forro do fundo e coloca a estampa de frente pro avesso do canal. E costura aqui na pontinha. Vamos abrir, ó. Separa canal para um lado, fundo para o outro. Aqui, ó, puxa o forro. Vamos passar uma costurinha aqui. Pronto. Passou essa costura, aí antes de fechar do outro lado, a gente vai medir. Igual sempre expliquei para vocês, para fazerem nas peças com fole, tá? Então, eu vou começar aqui no canal do zíper.
que nós vamos fazer? Com o prendedor, a gente vai colocar em toda a volta, ó, a beiradinha de todo o fole, bem na beiradinha do espelho. Ó, aqui dá pra vocês verem o início, né, canal do zíper, e aqui, ó, o fundo. A gente vai tirar o que tiver de sobra, mas nós não vamos deixar rente aqui. Ai, na hora que encontrou aqui o canal do zíper, corta. Não, a gente deixa 1 centímetro maior, entendeu? Eu vou fazer só um pique aqui com a tesoura. Aí. Tira todos os prendedores. Aí agora sim, onde eu fiz a marcação com um cortezinho, só pra marcar, aí a gente corta esse excesso, tá? Aqui, ó. No olho, assim, olhando, acho que deu uns 3 centímetros. Deixa eu ver. 3,5, tá? Eu tirei de sol. Aí agora sim a gente pode fechar. Ó, tô segurando o fundo e deixo o forro do fundo solto aqui, tá vendo? Então tá. Vem aqui, ó, com a pontinha do fundo e vou trazer estampa de frente com estampa aqui nessa ponta. Passo uma costura. Ó, o forro do fundo tá solto aqui ainda, tá? Gente, tô deixando bem explicadinho mesmo, pra quem é iniciante, que nunca fez peça assim, com fone, tá bom? Então aqui, ó, beiradinha com beiradinha, uma costurinha. Fez essa costura, aí agora sim, ó, a gente vai vir aqui e pega a pontinha do forro do fundo e traz aqui, ó, tá vendo? Estampa do forro do fundo de frente para a estampa do forro do canal do zíper. E traz a pontinha aqui. E costura. Pronto. Fez essa costura. Vamos abrir. Aí aqui, ó, a gente vai rebater aqui também. Pronto. Vou também passar uma costura na beiradinha do fundo para poder segurar o forro. Do outro lado aqui a mesma coisa. Costurinha feita, aqui, gente, ó, eu vou refilar toda essa beiradinha da parte do fundo, que ficou um pouquinho mais largo que o canal. Isso, aqui pra mim. Não quer dizer que vai ter essa sobrinha quando vocês forem fazer. Principalmente se você for fazer na máquina doméstica, tá? Quem fizer na máquina doméstica, aí mesmo não vai dar essa pequena sobrinha. Eu ia falar restinho. A sobrinha aqui do lado. Por que, Aline? Ah, por que que na máquina doméstica não vai ficar só? Porque, gente, o calcador da máquina doméstica, ele é um pouquinho mais largo do que o calcador da máquina industrial. Ou seja, né? Aí, altera um pouquinho, 0,5. Acho que é isso. Pronto. Ó, então ficou aqui, ó, o fole formado. Lá nos espelhos, nós já cortamos não, desculpa, fizemos a marcação do meio, né, em cima e embaixo, bonitinho. Aqui no fole vamos fazer a mesma coisa. Aqui então eu coloco, ó, início e final do zíper, de frente bem certinho. Ajusta aqui. E aí a gente vai fazer o pique também, aqui e aqui, a parte do fundo, é pequenininho só pra marcar.
E pronto. Agora é viés. Viés primeiro. Aí, gente, ó, eu tô usando viés de algodão. Mas no kit vai o viés boneon. Ai, eu esqueci o meu viés boneon lá na loja. Ai, lá na loja. Aí eu vou usar esse aqui que tava aqui perto de mim. Abre a dobrinha. Abriu a dobrinha do viés, coloca aqui, ó, beiradinha do viés com a beiradinha do fole. A gente vai passar, costurar esse viés em toda a volta dos dois lados, de cá e do outro aqui. Acompanhe comigo. Aumento do comprimento do ponto. Eu aumento um pouquinho o ponto para fazer essa costura do viés. Porque é só uma costura de segurança, para segurar esse viés aqui no... Eu vou virar esse fole todo pro lado do ombro, assim, ó. Deixa eu ajeitar, vou colocar a etiqueta, tá? Vou botar aqui, ó. Deixa eu ajeitar esse viés aqui no lugar dele, que ele fica teimosinho, né? Vamos fechar nossa peça? Olha só, gente, nós vamos fechar nossa peça, mas vocês não vão embora, hein? Vocês ficam aí, porque a gente tem as duas necessárias para fazer aqui, ó. Rapidão as duas necessárias, vocês vão ver. Então aqui, ó, nós vamos pegar parte do canal do zíper aqui do fole, ó. Lembra que a gente fez marcação e pique em tudo. O pique que eu fiz aqui, ó, na parte do canal do zíper, eu vou colocar junto aqui, ó, com o pique da parte superior entre as alças. Pique com pique, passar uma costurinha pequenininha aqui, ó. É uma costura só pequenininha pra segurar. Aí eu venho aqui na parte da base. O pique que eu fiz no fundo do fole, coloco pique com esse da base do espelho. Passa uma costura pequenininha também. Por que eu faço isso em cima e embaixo? Para poder prender, porque conforme a gente vai costurando, se não prender desse jeito, às vezes o fole vai dando uma viradinha, entendeu? Aí agora a gente coloca o prendedor em toda a volta. Link do site tá na descrição. Cupom de desconto Aline Rogério para vocês terem desconto. Coloquei o prendedor, eu vou passar a costura em toda a volta com um pé de máquina. Bom, agora a gente vai pegar aqui, ó, essa parte das costas, tá? E vamos fazer a mesma coisa, ó. Aqui, o pique da parte superior. Ah, tá certo. Aqui, ó, onde tem a alça de mão. Esse pique eu vou colocar com o pique do canal do zíper. Eu vou só puxar um pouquinho aqui o regulador pra baixo, não vai bater na agulha. Aí. Pique com pique. Passa a costura. Aí a gente vem aqui pra parte de baixo do canal, do fundo, aliás. Pique do fundo, de frente. Coloca aqui as alças tudo pra dentro, tá vendo? Não tem perigo de costurar. Passou a costura, agora prendedor em toda a volta. Ó, coloquei prendedor em toda a volta e vamos passar a costura. Pronto. Retrocesso no começo e no final. Aqui, principalmente nas partes arredondadas, gente, se tiver com sobra, não pode, né? O certo é que não fique nenhuma sobra. Mas se tiver sobra de manta, de tecido, vocês cortam pra não, na hora que a gente for rebater o viés não ficar difícil. Então, costuramos. O viés, ele já tá engatado aqui, né? Que a gente já costurou ele pra segurar. Agora, vira, ó, puxa ele todo pra cima. E aí, dobra o viezinho e vem costurando, ó, em toda a volta. Para costurar o viés, pode aumentar o ponto, botar o máximo lá, 4, 5. Gente, eu vou mostrar a peça já, não vou costurar esse viés, não, pra gente não atrasar a necessaire e também por causa da cor da linha, né? Ah, coloquei uma linha pink aqui, porque a outra acabou, e ó, tão branquinho, aqui pra você ver. Não vou costurar com uma linha pink aqui, porque senão vou, né, estragar o trabalho. Depois eu desviro ela.
Quando, não sei. Mas vocês sabem, né? Aí virou o viés, dobrou, costura, pronto. E vamos parir. E aí, vamos fazer a necessairezinha. Duas necessaires. É rápido, viu, gente? Nossa, modelinho assim, ó. Mas é, meu Deus. É muito rápido pra fazer essas duas necessaires, tá? Ó, quando eu desviro, eu já venho aqui nos 4 cantos arredondados e já vou aqui, ó. Tá vendo? Passando a minha mão pra ficar bem certinho, não ficar nada emboladinho lá pra dentro. E aqui na parte das costas também. Vai no ferro de passar, passa o ferro. Eu agora já vou ajeitar aqui o regulador. Aí. Passa o ferro, poder ficar ela bem bonitinha, né? Não parecendo sair do buchinho da vaca. E aí, aquilo que eu sempre falo pra vocês, ó. Aquele carinho no final. Ó, aqui minha etiquetinha. Então, aqui, eu vou só fazendo isso, que aí já vai modelando, entendeu? Ó. Quando o ferro, você passa o ferro e o tecido tá quentinho, nossa, ele modela que é uma beleza. Mas só de fazer isso aqui, ó, vou mostrar pra vocês já já. Vocês vão ver. Que fofura! Ai, gente, amei, viu? Eita. Eita, que eu não sei qual... Meu Deus, o meu óculos tá caindo. Ah, agora eu não sei qual que eu achei mais bonita. Vocês vão me ajudar. Olha. Aí, então, a pessoa, né, a cliente pode carregar assim, nas mãos, né? Ou, ó, coloque nas costas. Eu amei. Vocês gostaram? Ah, não acabou a live não, hein? Pelo amor de Deus, vocês saírem daqui e deixar eu sozinho pro chão. Eu só vou pegar outra aqui, ó, pra vocês me falarem qual que vocês acham que ficou mais bonito. Como é que eu vou falar? A decoração ou a Tiffany? Ó. Ficou linda, gente. Meu Deus, coitado, caiu no chão. Ficou linda, linda. Eu vou deixar ela aqui do lado, porque aí daqui a pouco eu vou segurar ela junto com as outras peças pra vocês tirar um print de nós. Antes que eu me esqueça, o valor de venda da mochila que eu deixo aí pra vocês fica de 100 a 130 reais, tá? Da mochila. Agora, nós vamos fazer a necessaire. Ó. Que o molde dessa necessaire, gente, tá no mesmo arquivo com o molde da mochila. Ele é esse aqui, ó. Tá bom? Eu vou recortar. Esse é o desenho, tá? Aqui, ó, já tem o desenho das caixinhas de leite. E esse é o molde. Como que vocês vão cortar, gente? Aqui, ó, bem aqui na base do molde, vocês vão ver que tá escrito cortar espelhado. O meu já tá cortado, mas vamos fingir que não tá. Você tá lá com o seu tecido esticado. Você coloca o molde aqui no tecido, segura, risca, parou aqui. Riscou até aqui, você vai, ó, fazer isso aqui com o molde. E risca do lado de cá, tá bom? Então, esse significa você cortar espelhado. E aí, nós temos esse resultado aqui. Esse corte nós vamos fazer uma vez no tecido principal, uma vez no tecido de forro, uma vez na manta. Coloquei o tecido principal sobre a manta, passei o ferro e uma costurinha em volta. O forro tá solto. Aí, gente, vocês estão vendo que ele tá com a estampa, outra estampa, não é a de coração. Porque é da minha coleção também, né? Tem uns coraçãozinhos aqui, ó. Tá vendo? Mas é pra mim fazer uma mistura com as minhas estampas, tá? E no kit de materiais vocês vão receber exatamente do jeito que eu tô fazendo as minhas peças aqui. Chegou desse jeito aqui, a gente vai precisar do zíper. Então tá, zíper, 2 cursores, cortadinho aqui. Deixa eu arrumar mais aqui. Gente, o que nós vamos fazer com o zíper? A gente vai destacar ele, tá? Vamos costurar assim, ó, toda essa parte aqui. Colocando o dentinho do zíper de frente para a estampa. E, ó, deixando uma ponta aqui, ó, tá? Poder colocar o nosso cursor.
Ó, gente, vou explicar uma coisa aqui pra vocês que eu costumo fazer. Em peças assim que tem parte arredondada com zíper. Eu vou fazer duas costuras. Primeira costura nesse zíper aqui. Tô com o calcador de uso geral. E vou fazer a costura bem na beiradinha. Beiradinha do zíper e beiradinha do material, do tecido. Que é só pra segurar o zíper. Aí depois eu venho com uma outra costura, usando o calcador de zíper. Eu acho muito mais fácil fazer assim. Porque aí é onde é arredondadinho aqui assim, ó. O zíper não fica embolando aqui, ó. Por isso que eu gosto de fazer essa costurinha de segurança. Fiz, aí eu vou pegar o outro aqui, ó, e vou dar continuidade aqui. Sempre deixando a pontinha, né, pra gente colocar o cursor. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, na beiradinha. Acelerar. Máquina, vamos acelerar. Pronto, agora eu vou colocar o calcador de zíper. E vou fazer mais uma costura, só que essa costura agora, ela é rente. Costurinha feita, eu vou pegar o forro, coloco estampa de frente com estampa. Se quiser colocar prendedor em toda a volta, pode colocar, né? Ajuda, facilita. E venho aqui costurando. Uso geral. Aí aqui, ó, essa aberturinha, a gente vai ser por aqui que nós vamos virar. Essa aberturinha que ficou, as duas laterais, é a caixinha de leite. Essa necessaire, gente, é, nossa, meia hora, 20 minutos vocês fazem. Dá pra fazer muitas num dia. Entendeu? É bastante. Ela fica bonitinha. Ó, aqui ajeitando, passando o dedo bem certinho aqui pra poder ficar os cantinhos redondinhos direitinho. E vou fazer uma costura rebatendo o zíper aqui, ó. Entendeu? Começa aqui, vai pro outro lado. Aí, gente, eu vou passar uma costurinha, ó, bem na beiradinha aqui, pra quê? Só pro forro não ficar solto, a gente já deixa ele grudadinho aqui no tecido principal. Pronto. Cursores, a gente já vai colocar o cursor com a peça assim, ó, virada do lado avesso, depois a gente não consegue virar, tá? Então, o que a gente tem que ir aqui, ó, curvinha com curvinha. Coloca o prendedor aqui, pra não mexer. E vamos colocar. Essa peça, gente, como ela é uma necessaire de abertura total, o zíper, eu gosto de colocar 2 cursor, tá? Daqui a pouco ela vai estar pronta, eu mostro e explico o porquê. Então, coloca um aqui, veio até aqui, aí a gente coloca o outro. Pronto. Não, pronto não. Ó, pra mim mostrar, pra você explicar. Se fizer isso aqui, ó, eu vou fechar tudo aqui pra vocês verem. Vê que aqui tem uma barriguinha. Tira ele, põe de novo. Bem certinho. E coloca de novo. Aí sim. Aí agora a gente só vai fechar aqui, ó. Tá vendo aqui e aqui. Vou cortar o excesso de zíper.
dos dois lados. E pronto. Aí aqui a gente só vai fazer esse movimento aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó. Pronto. Ficou retinho. Passa uma costura. Com o pé de máquina. De um lado. Aqui, ó. Do outro lado. A mesma coisa. Linha. Escapou. Costurou, aí eu já cortei o excesso do zíper, né? Mas só pra reforçar vocês. Se tiver pontinha de zíper aqui dos dois lados, vocês cortam. Esse aqui ficou um pouco mais comprido. E aí a gente vai pôr 2 pedacinhos de viés. Só. É rapidinho, que eu falei mesmo. Mede aqui. Dobra o meio. Coloca aqui, passa costura. Aí pode aumentar o ângulo do ponto. Aumento do comprimento do ponto. Que isso, hein? É 2 horas pra fazer a mochila e 5 minutos pra fazer a necessaire. A outra é mais rápida ainda, gente. Vocês não acreditam. Pronto. Cortando o excesso aqui. Eita, que maravilha. Aí vira pro lado direito. Ao virar, já acerta bem as quininhas aqui da caixinha de leite. Vinca aqui, vai no ferro, passa o ferro, lógico. E ó, agora eu quero mostrar porque eu gosto de colocar 2 cursores, tá? Olha só, gente, que bonitinho ficou. Deixa eu só mostrar aqui rapidinho. Assim. Então, gente, ó, esse zíper, ele vem até aqui, dos dois lados. Então, eu gosto de colocar 2 cursores. Porque se a pessoa não quiser abrir até aqui embaixo, não precisa. Aí ela faz isso aqui, ó, tá vendo? Já dá pra ter um acesso muito bom. É claro que, ó, assim, fica maior, né? Mas é só pra explicar direitinho mesmo porque que eu gosto de colocar 2 cursores. Ficou uma menininha, uma princesinha bonitinha, ó, delicadinha, né? Eu amei. Vamos pro próximo. Essa outra necessaire, gente, nossa, essa é rapidona demais mesmo. Essa aqui, o molde, eu não coloquei no mesmo arquivo que tá aqui na descrição. Mas assim que terminar o ao vivo, aí eu vou colocar outro link. Então, vai ficar 2 links de molde. Em um vai ter o molde dessa necessaire aqui, da mochila. E no outro vai ser esse redondo aqui, tá? Então, o molde dessa outra necessaire que nós vamos fazer, que é essa daqui, ó. Mas é rapidinha. Tá? O molde é essa parte redonda, 17 centímetros, 17, tá? E aí tem aqui as medidas adicionais, que é a medida do corpo, 52 centímetros por 18. Esse círculo nós vamos cortar uma vez no tecido principal, uma vez no tecido de forro, uma vez na manta. Coloco o tecido principal sobre a manta, passo ferro e uma costurinha em volta. Aí, a medida de 52 por 18. Ó. Uma vez no tecido principal, uma vez no forro, uma vez na manta. Coloco o tecido principal sobre a manta, passo ferro e costurinha em volta. Aí, no molde, vai ter um quadradinho. Tá escrito tiras no molde. São esses quadradinhos aqui, ó, de tecido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nessa que eu já fiz, eu usei 9. Tá? Vamos ver aqui. Então, o que eu fiz aqui, ó? Cortei os quadradinhos todos primeiro. Aí, depois que corta, dobra o tecido e passa o ferro. Aí, você dobra as 2 pontinhas encontrando aqui no meio, dobrou mais uma vez, formou essa tirinha aqui, igual puxador.
Aí, se você já estiver lá no ferro, já vai passando ferro. Eu aqui já vou dobrando, já vou costurando. Que aí a gente vai passar uma costurinha na beiradinha de cá e uma costurinha na beiradinha de cá, tá? O que eu esqueci também de falar, tá escrito no molde. 50 centímetros de cordão, que é esse cordão, parece cadarço mesmo, ó. Você só pode usar o cordão que você tiver, se quiser usar, inclusive, fita de cetim, tá bom? Eu tô usando esse cordão, 50 centímetros, e esse cordão vai no kit de materiais para vocês fazerem. Então aqui, ó, 9. No outro eu usei 9, vamos aqui fazer 9 também. Eu passei só no meio, passei o ferro, dobrei no meio e passei o ferro. E agora eu tô dobrando o restante. Mas, se você achar mais fácil, para explicar. Costurei todos, aí venho do outro ladinho e vou costurar também. A ideia de uma coleção de coração. Estampa de coração eu gosto muito. Então, desde o início já tinha em mente, aqui ó, gente, cortando as linhas. Já tinha em mente que eu ia fazer, eu ia ter desenho de coração. E aí, como floral sempre é bom, eu dei uma misturadinha, né? Coração com flor. E aí, nasceu a coleção Romance Aline Rogério. Todas as tirinhas cortadinhas, vou dobrar, ó. Juntou a pontinha, passa uma costura na pontinha. Vou pegar aqui o corpo. E aí, a gente vai colocar... Deixa eu só olhar. Não tem centilistão. A gente vai colocar aqui, ó. Tá vendo? Vem com essas tirinhas, esses tirantes, coloca... Aqui, ó. Aqui tá a costurinha que eu fiz, tá vendo? Coloca aqui, nessa posição, tá? A gente vai distribuir essas 9 com espaços iguais. Então, assim, vou começar das pontas. 2 dedinhos de cada lado. E aí, as outras eu distribuo aqui. Eu vou colocar todas com o prendedor e aí eu vou ajustando. Foi assim que eu fiz a minha primeiro. Essa peça, eu já ensinei ela, acredito que... a gente tá fazendo uns 6 anos atrás. 6 anos. Uns 6 anos eu já fiz a aula dela. E aí eu quis trazer ela de novo, que eu acho ela muito versátil. Rápida de fazer. E cabe bastante coisa. Cabe bastante coisa. Maquiagem. Distribui aqui, gente, aos meus olhos, ficou só mais ou menos o mesmo espaço entre todos eles, tá? Aí vocês vão fazer isso aí. Aí vem com uma costura aqui agora, ó. Vou costurar na pontinha pra fixar todos esses tirantes aqui. Pronto. O que eu vou fazer agora? Vou fechar. Coloca ponta com ponta aqui, passa uma costura com o pé de máquina. Passou essa costura com um pé de máquina, vou pegar aqui o círculo, que é a base, coloco aqui, ó, desse jeito, a estampa pra dentro. E aí aqui, gente, é a base, então, aonde tá os cordãozinhos do outro lado, viu? Cordãozinho pra um lado, a base pro outro. E aí a gente vem colocando aqui. Está na medida correta pra... ficar certinho. Viu, ó? Então, eu já fiz o molde à medida certinho, não precisa medir, tá vendo? Ó, o círculo encaixa mas perfeitamente. Uma costura com um pé de máquina em toda a volta.
Costurou. Essa parte que é a principal, a gente já pode virar pro lado direito. Gente, eu só fui costurando e esqueci de ficar de olho na bateria do celular. Tô até com medo de olhar. Porque se acaba a bateria do caminho aí, desliga o celular e não salva o vídeo. Olha só, virou pro lado direito, deixa do ladinho aqui, pega as partes do forro. Círculo e corpo. Qual que é? A gente vai fazer a mesma coisa. A única diferença é, ó, juntou a pontinha do forro aqui, a gente precisa deixar uma abertura para desvirar. Então, vou costurar início e final. E esse meio fica sem costura. Tá bom? Deixa o retrocesso, não deu aqui. Aí aqui, ó, vem com círculo estampa, diferente com estampa, costura toda volta. Esse aqui, o forro, como ele é molinho, aí eu não coloco prendedor nele, não. Ó, tô só ajeitando a beiradinha dele com a beiradinha do corpo. E já vai dando tudo certo. Pronto. Esse aqui, que é o forro, a gente não vira pro lado direito, deixa ele assim, do lado avesso mesmo. E o que nós vamos fazer? Vamos pegar esse aqui, que é o principal, que tá já virado pro lado direito, e vamos vestir, vamos colocar ele dentro do forro. Aí, o que a gente faz, já virar aqui, ó? Vai ficar bem bonitinho o acabamento, costura com costura, tá vendo? Costura com costura, tá? E aí, vamos colocar prendedor aqui na boca. Ó, coloquei prendedor aqui em toda a volta da boca da necessaire. Vou fazer uma costura com um pé de máquina em toda a volta. Não precisa deixar nenhuma abertura, porque a abertura tá aqui, né? Um aulão mesmo. Hoje foi aulão. Obrigada a todas que ainda estão aí. E fica até o final. Tá acabando. Passou a costura toda a volta, a gente aqui, ó, na abertura do forro, a gente puxa toda a parte principal pra fora. Ó. Vamos fechar aqui essa abertura, né? Coloca aqui o tecidinho pra dentro, assim. Passa uma costurinha aqui. Coloca esse forro todo dentro da necessaire. E agora a gente vai fazer uma última costura de acabamento. Essa costura que eu vou fazer, gente, é pra quê? Pra que o forro fique todo aqui dentro e as tirinhas, tá vendo as tirinhas aqui? Fiquem todas pra cima, porque até então, ó, elas estão pra baixo, tá vendo? Então, a gente vai, ó, com um pé de máquina, fazer uma costura aqui em toda a volta. Essa costura, como é que eu faço? Eu ajeito aqui esse pedaço, costuro. Paro, ajeito mais um pouco, colocando o forro todo pra dentro. Entendeu? É assim. Ai, deixa eu ver uma coisa. Não, acabando a bateria não. Gente, ó, passa o ferro, né, pra deixar bem bonitinho. Aqui na parte da base, no círculo, vai massageando pra ficar assim, ó, bem retinho. E vamos pegar o nosso cordão e vamos passar aqui. Eita, que lindeza, hein? Ó. Simples assim. Gracinha.
Que bonitinho. Esse cordão, gente, acho que eu já falei, né? Vou falar de novo. Esse cordão vai no kit de materiais, tá? Porque às vezes a pessoa vê e fala, nossa, não vou conseguir fazer porque não tenho esse cordão. Então não se preocupe. Bom, coloquei no kit pra vocês. Puxa devagarzinho, pra mais não perder essa ponta, né? Cuidado. Eita, delícia. Maravilha. Passou o cordão em toda a volta. Aqui, ó, eu vou dar um nozinho nas duas pontinhas juntas. Por quê? Aí a cliente, ela não tem o perigo de, quando for abrir a necessaire dela, perder essa ponta aqui, né? Ela voltar. Então, vocês vão fazer ela, vão vender ela desse jeito, ó, com o nozinho dado aqui, entendeu? Bonitinha. Puxa, quer dar mais um nó aqui para não cair na... Pode dar. Um nó, na verdade, não, né? Amarrar um amarrado. Ou seja, um nó, aí não solta mais. Aí fica fechadinho, entendeu? Caso, vou carregar dentro da bolsa? Beleza. Agora, se eu vou deixar na prateleira, guarda-roupa, closet, não precisa, deixa só assim. Inclusive, essa aqui eu vou levar lá pra mim. Aí, quando quer alguma coisa, ó. Gente, cabe muita maquiagem. Ei, maravilha, hein? Meninas, ó, arrasamos hoje. Eu e vocês, vocês e eu, aqui até agora, juntinhas. Valor de venda, que eu não falei, da outra também, né? Não falei. Então tá, ó. Tá amassada, tadinha, tá bom. Ó. Essa daqui fica aí pra vocês um valor de venda de 40 a 60 reais, de 40 a 65 reais. E essa daqui de 30 a 50 reais. A mochila eu já falei o valor, né? Gostaram, meninas? Olha, que maravilha. Deixa eu liberar vocês aqui do Instagram pra vocês falar. Ativar. Meninas, olha só que ficou lindo demais. Eu adorei. Ó, mochila, então. E aqui, ó, mais as duas necessaires. Que hoje nós bateu um recorde de tempo de aula. De aprendizado, né? Maravilhoso. Para vocês venderem, lucrarem muito. Muito obrigada a todas vocês pela presença. Por ficarem aqui comigo. Está debaixo do kit. Tá não. Eu acho que caiu. Caiu mesmo, tá ali, ó. Porque eu sou muito expert em derrubar as coisas pro chão quando eu tô trabalhando. Beijo pra vocês. Deixa eu lavar meus filhos. Vamos jantar, né? Você janta? E é isso. Espero que vocês façam bastante. Vendam bastante, né? E façam um conjunto desses pra vocês. Gente, pra vocês guardarem um conjunto com os tecidos da Aline Rogério, tá bom? Muito obrigada. Beijo pra todo mundo.